Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 23 de março de 2016, quarta-feira. Antes da gente passar para os movimentos do mercado, eu queria convidá-los a ler um artigo no nosso site. Deixa eu colocar aqui para vocês. O Vlad escreveu um artigo bem legal. Aliás, no nosso site tem vários artigos legais, tá? leandrostormer.com.br. Vocês podem ir diretamente por aqui ou descer a página, mas clicando aqui na parte artigos, tem vários artigos legais, mas o último é sobre o modelo do IFR2, que é uma estratégia do método Stormer que se popularizou por aí, inclusive. Tá? Então ele traz alguns números bem interessante. A estratégia, o resultado da estratégia ao longo dos últimos 3 anos, discute, né, a questão da volatilidade, a exposição, a questão de ficar escolhendo trades. Então é um artigo bem legal, eu convido vocês a ler, não é longo, mas traz umas informações interessantes. E inclusive ontem eu já avisei aqui no Farol, só que eu fui lembrar lá no finalzinho, então hoje eu reforço no início. A gente, até o finalzinho desse mês, a gente abriu uma promoção com 50% de desconto em todos os cursos que estão na nossa loja, mas muito mais do que isso. A gente tinha, uma época atrás, mais de 100 cursos no nosso site, que a gente foi gravando ao longo dos últimos anos, vários assuntos diferentes. Muita coisa, se sobrepõe, e por isso a gente fez uma limpa e a gente tirou praticamente todos os cursos da loja, a gente deixou alguns poucos. Esses cursos todos serão aposentados, a gente não vai mais comercializar. Tão antigos, nós vamos fazer coisas novas, obviamente, mas o conteúdo ainda é muito bom. Então a gente está dando essa oportunidade para o pessoal querendo, né, adquirir estes cursos, vários que existem, com um desconto de 50%, inclusive o curso do IFR2. Então você pode ver aqui na parte de cursos, renda variável, especializações, etc, tudo mais. A internet agora está dando um tilt. Tudo bem, porque isso aqui é gravado, não é transmitido. Então fica o convite, tá? Acho que vale bastante a pena. Apesar de ter alguns conteúdos antigos, eles são muito bons até hoje. Vamos ao mercado. Estava no título, inclusive, do Farol de ontem, que hoje nós teríamos um dia mais direcional. Dito e feito, a gente pode ver que o mercado realmente se movimentou, né, uma barra mais ampla, uma variação de 2,59%, e se iniciou então aquilo que eu estava imaginando, que era o processo de correção, mas por enquanto dentro de um formato de pullback, que é completamente inofensivo para essa tendência de alta. Tá? Então, o mercado rompeu, e rompeu forte no dia 17, tentou ir além, não conseguiu, foi perdendo força. O fato do volume diminuindo, eu chamei atenção para isso, indicava boas chances do mercado iniciar um movimento corretivo. Achava que isso ia acontecer já ontem, não aconteceu, né? Apesar de a gente ter tido uma correçãozinha, no final das contas foi só um inside day. Deixou com a pulga atrás da orelha pela possibilidade do mercado talvez já ir embora, superar essas máximas aqui e ir embora. Tá? Poderia acontecer, e eu condicionei o movimento de hoje, o dia mais direcional, né? A direção desse dia a depender da superação da máxima desses candles aqui ou da perda mínima de ontem. O mercado perdeu a mínima de ontem, então a gente teve um dia de correção. Nós estamos em cima do ponto crítico de resistência que foi rompido por volta dos 49.640. Nós já, esse movimento de queda, nós já cumprimos desta perna terciária aqui, ou quase cumprimos a retração de 0,382. Falta um pouquinho, quase nada. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que apesar de a gente já estar em cima de uma zona de suporte, provavelmente essa movimentação de baixa ela continua um pouco mais, tá? Antes de, sendo um mero processo de pullback, retomar o movimento de alta. Eu acredito que o mercado deva chegar nessa região aqui. Corremos o risco, sim,
do mercado acelerar esse movimento de queda. Mas a princípio, eu acredito que o mercado segure aqui por volta até uns 48.500 pontos. A gente deve ter a retomada do movimento de alta. Se o mercado continuar no movimento de queda, a gente sabe que existe um suporte muito importante por volta aqui deste fundo, em torno dos 47 mil pontos até os 46.500, essa região aqui por onde também está passando a média móvel de 200. Tá? Então, num cenário mais pessimista, onde o mercado não desenha apenas um pullback, mas faz uma correção mais profunda, essa aqui é a zona de suporte. Ah, mas Biz, não tinha questão dos 44 mil pontos, 45 mil pontos, isso era antes do índice Bovespa produzir o rompimento do dia 17, o cenário mudou. Tá? Essa aqui é a zona de suporte forte. Se o mercado for lá para os 44, 45, vai ficar um pouco esquisito. Certo? Então, início de um movimento corretivo. Vamos dar uma olhada no mini índice no diário, o NJ16. A gente tinha uma ilha bem bonita, bem definida com o fechamento de ontem. O que eu disse é que uma vez que a gente tem 4 candles, o mercado está maduro para retomar o movimento. E geralmente é a partir desse quarto candle que o mercado toma uma direção. É daí que sai o stop no tempo para operações de retorno à média do método Busy. Tá? Então está tudo meio interligado. Mas Busy, o mercado caiu. Ok. Isso não impede que o mercado vá contra a direção desse gap. Só nos diz que geralmente ele toma uma decisão a partir do quarto candle. Então agora no quinto. Tá? Então após o quarto candle. A gente não teve acionamento na ponta compradora disso aqui. Tá? O mercado não rompeu. Se a gente tivesse rompido esse patamar, seria uma bela compra. Principalmente a partir do candle de ontem. Né? Depois de a gente ter tido o candle de ontem. A operação de gap de fuga que eu mencionei no farol do dia 17 foi acionado no dia 18, aqui no gráfico do mini índice, toma stop. Deixa eu ter absoluta certeza do que eu estou falando, vamos pegar aqui a volatilidade. 3,4% de stop. Sim, teria tomado stop abaixo da mínima do dia 17. Mas detalhe, que eu falei em outros faróis. O índice cheio, que é o gráfico mãe, apesar de eu olhar o mini, não acionou, tá? Ele não superou essa máxima, então não teve acionamento do gap de fuga. Então foi um cenário desconfortável ali para o mini. Tá, mas Busy, por que tu olha o mini? Porque eu não quero incentivar as pessoas a tomar posições no contrato cheio, que é muito pesado. Tá? É muito pesado. Lembrando que tu opera, ele é 5 vezes mais pesado do que um mini. Tá? Um cheio equivale a 5 minis e mais. Tu opera em lotes de 5 contratos. Então, um cheio igual a 25 minis. É muito peso para a maior parte das pessoas. Tá? Então, por isso a gente prefere operar o mini índice. Tá? Bom, vamos voltar aqui para o gráfico diário. O que está acontecendo? Boas chances do mercado preencher esse gap aqui. Tá? Esse ponto continua sendo um suporte bem importante. Tá? Então, a faixa é entre 40... No futuro agora, tá? Não no Ibovespa. Entre 47.500 e 46.800, aqui essa zona é um suporte bem importante. Acredito, pela forma como o mercado se comportou hoje, no fechamento, esse gap aqui, no teste da média móvel de 20 períodos, e talvez um teste de suporte. Por hora, eu não acredito no rompimento. O mercado segue bastante altista. Tá? Vamos agora para o intraday. Bom, lembra que a gente tinha desenhado o triângulo ascendente? Bom, o mercado rompeu o triângulo ascendente para baixo, desconfigurando esse triângulo ascendente. Quando isso acontece, geralmente o mercado vem testar esse ponto aqui, que é a base da contração, tá? O início da contração. Rompeu a mínima de ontem e fez tudo isso com uma barra de ignição, uma barra elefante no início do dia. Tá? Fez um belo movimento de queda, buscou a zona entre a média móvel de 200 e o ponto crítico desse suporte. Tudo isso a gente acompanha ao longo do LS Live. Vocês não acompanham o LS Live? Vocês estão convidados. Manda um e-mail para atendimento@leandrostormer.com.br que a gente explica como fazer para acompanhar o mercado comigo em vídeo ao vivo. Tá? Quando o mercado chegou aqui e começou a fazer esse movimento, eu mencionei que não era ponto para buscar operações de retorno à média, contra a tendência.
estava com toda a cara no mercado, dar mais uma alfinetada para baixo, talvez testar o ponto extremo aqui nos 49.800 pontos, muito por conta da forma como o mercado americano estava se movimentando. Estava indicando ainda uma pressão vendedora e essa de fato aconteceu. A partir daqui, realmente o mercado parecia ter formado um fundo, dava até para se arriscar numa operaçãozinha na ponta compradora, não era um ponto muito claro, porque o ponto até era bom, o que não foi bom foi o sinal. O que faltou de sinal? O candle que sinaliza a possível reversão, tá? Qualquer um desses daqui não são candles amplos, não são candles com volume acima da média e, portanto, não são bons sinais. A gente estava só na região de suporte, mas o mercado não deu um bom sinal para entrar numa posição. O que a gente faria aqui, no máximo? E, no máximo não vou dizer, né? Mas idealmente, no máximo, cobrir posições vendidas. O mercado fez essa consolidação, tá? Que ela está inclinada. Se tivesse o rompimento da CLTB para cima, daí sim a gente poderia pensar numa operação na ponta compradora, mas o mercado acabou indo para baixo. E o que nós temos aqui? Essa aqui muitos chamam de deriva, né? Isso aqui é uma deriva. Se o mercado tivesse rompido a deriva para cima, daí sim ponto de compra. Mas o mercado desconfigurou a deriva e ficou naquele cenário meio que parece, mas não é exatamente um power breakdown. Mas repara que o mercado estreitou as bandas e fechou abrindo as bandas. Isso aqui se enquadra, apesar de não ser perfeitamente um power breakdown, se enquadra para amanhã uma operação de venda por opening power breakdown. Perdeu a mínima, é uma venda. Tá? Acredito então que este gap aqui vai ser fechado. Acho que o farol hoje vai ser longo porque eu estou inspirado, estou falando um monte. Né? Tá? Perfeito. Mercado americano. O índice Dow Jones agora deixa mais claro um topinho. Inicia uma correçãozinha, nada que nos assuste a princípio. Pode ser algo como isso aqui. Talvez buscar a média móvel de 9 para depois voltar a subir. Mas também inicia um processo corretivo. Então isso ajuda o nosso mercado a cair. O S&P 500 futuro também faz um dia corretivo. Está num ponto menos atrativo do que o índice Dow Jones para abrir posições vendidas. Eu não abriria posição vendida nenhum. Eu estou dizendo para vocês que o mercado sinaliza a possibilidade de um movimento corretivo que, quem sabe, pode até nos surpreender e acelerar, ser forte. A gente não sabe, mas a princípio a gente deve entender que deve ser uma correção fraca dentro da tendência de alta. O mercado aqui está tentando perder esse ponto, provavelmente vai perder esse ponto, vai buscar este. A gente teve um ombro, cabeça-ombro invertido no mercado americano, tentou romper, não conseguiu, e agora deve dar continuidade ao movimento de queda. E no índice Dow Jones, a gente comentou ontem desse retângulo, né? O rompimento para baixo, abrir espaço para correções, foi o que nós tivemos hoje, apesar do pregão bem truncado que foi lá fora. Legal. Dólar. Eu acho que eu deixei claro que eu estava bem desconfortável com a possibilidade do dólar romper este fundo, desconfortável no sentido de não me sentir confortável para fazer venda. Tá? Gostaria que o dólar congestionasse mais. E ele de fato não continuou o movimento de queda, apesar de que ele estava com cara de fazer isso. Né? Ter cara não significa abrir posição. Tá? O dólar então hoje faz um movimento de alta, um movimento significativo. A gente teve uma alta de 2,93%. Isso aqui até, de certa maneira, é um sinal de possível continuidade do movimento de alta. É meio como, o que eu trabalharia aqui? Superação da máxima, pontos de entrada, stop abaixo da mínima. Uns chamam isso de kicking, outros podem chamar isso de uma barra de ignição. Enfim, o nome pouco importa. Importa que começou a aparecer pressão compradora no dólar. Isso pode levar a uma intensificação desse repique. Mas eu não considero o ponto muito bom para abrir posição comprada, porque a gente tem a média móvel de 200 como obstáculo, logo acima a gente vai ter a média móvel de 21 períodos, o stop já fica um pouco caro, não é o ponto onde eu me animaria muito para abrir uma operação na ponta compradora em termos de swing trade. Eu ainda vejo o dólar sendo dominado pela força vendedora. Isso aqui parece ser apenas o início de um repique dentro da congestão, dentro de uma tendência de baixa. Tá? Eu prefiro buscar operações no intradiário. Vamos ao intradiário.
E não chegou a ser perfeitamente um Monster Gap. Eu não teria trabalhado como um Monster Gap, tá? Essa abertura. Então, o dólar abriu em alta, fez um movimento até a estrutura intermediária de resistência, que não era ponto para venda, a gente alertou isso na last live. Provavelmente o dólar iria corrigir um pouquinho, voltar a subir para testar a resistência mais forte, que é essa região aqui que a gente já conversou, que é a fronteira do gap, né? E de fato o dólar chegou lá. Quem operou um primeiro movimento, ou mesmo trabalhou como se fosse um Monster Gap, Monster Gap também está à venda com um desconto, tá? Minha participação na Semana do Trader versão Pocket do ano passado, eu abordo Monster Gap, Gap de fuga, barra de ignição, e eu falo um pouco sobre operações de correção, como lidar com elas. Tá dado, tá muito barato. Mas enfim, repara que pela média móvel de 9 não gerou stop em nenhum momento. Bisa, não gerou stop aqui? Não, o stop é ajustado para cá. Não gera stop aqui? Não, o stop segue aqui. Então não houve stop. O ideal, que eu gostaria muito de ver no dólar, seria no pregão de amanhã uma correção para marcar um novo topo aqui, e a partir daí o rompimento da estrutura seria bem mais consistente. Mas repara que existe uma simetria bem precisa com o eixo aqui, que sugere até uma abertura em gap de alta. Então se amanhã a gente vai uma abertura com gap de alta, trabalha a ilha, o primeiro movimento com alvo daí no topo do dia 16. Gap aqui, provavelmente gap aqui. Certo? E o juro também começa a dar sinal de algum possível repique. Nada que me motive a realmente buscar a operação na ponta compradora. A gente está olhando aqui o gráfico diário do DI 1F18. Legal, vamos para as ações. Vale inicia uma correção. Provavelmente vai ser uma contração. Não acho que vá muito longe. Se for muito longe, deve buscar esse fundo anterior. Tá? Reparem que a gente teve um Monster Gap na Vale 5. Dessa forma, a gente poderia operar a perda mínima no primeiro candle conforme eu ensino nesse treinamento. Tá? O papel veio buscar o suporte junto com a média móvel de 200 e aqui a gente inclusive conseguiu pegar um pequeno repique. Depois ela volta a cair e provavelmente vai continuar caindo no pregão de quinta-feira. A Vale 3, mesma coisa, caiu até mais intensamente, eu acho. Exato. Aqui não ficou tão claro o Monster Gap. Para ser um Monster Gap teria que pular um pouco mais esse corpo. Mas desenhou uma ilha, acionou a ilha, deu paulada para baixo e deve seguir em queda. Também aqui fica com um aspecto, mais do que na Vale 5, de Opening Power Breakdown. Ok? Petrobras se afasta dessa zona de resistência. Se romper essa zona de resistência aqui, provavelmente vai ser um baita trade, vai ser um baita sinal, mas por enquanto a Petrobras está sinalizando o risco de fechamento desse gap, teste da média móvel de 20 períodos e muito possivelmente inclusive o teste desse fundo. Ok? A gente teve um Monster Gap que gerava venda na perda dessa mínima. Houve o teste dessa zona de suporte. Aqui não era ponto para operação de retorno à média. Eu frisei muito isso no LS Live hoje. Provavelmente o mercado ia dar mais uma beliscada. Achava que ia beliscar a média móvel de 200 e formar o fundo. Foi quase isso. Tá? Tivemos esse teste. Então agora a gente ajusta as estruturas para cá. Então eu vejo boa possibilidade da Petrobras fechar esse gap. Mas eu preciso ter o rompimento claro dessa zona. E o rompimento dessa zona passa pelo rompimento dessa média móvel de 200 que está lateralizado. Então vai ser um pouquinho mais difícil do que simplesmente fechar abaixo desse fundo aqui. Ok? E se o mercado não fizer esse movimento de queda, começar a subir e romper aqui, vai ser uma baita compra. Mas eu acredito na correção da Petrobras, até porque o petróleo começou a corrigir de forma mais insistente. A gente teve um gap de exaustão, não estou com o gráfico aberto aqui, mas a gente teve um gap de exaustão e o mercado começou a corrigir, é só o início da correção. Então é bem possível que a Petrobras, acompanhando o petróleo, consiga pelo menos produzir uma correção até ao fundo anterior.
Na PTR3 também tivemos aí um Monster Gap, não tão claro quanto na PTR4. Tá? E o cenário é basicamente o mesmo. Possibilidade de fechar isso aqui, testar a média móvel de 20 períodos e o fundo anterior, e se em algum momento romper essa zona, provavelmente vai ser uma bela compra. O papel foi um pouquinho mais arisco no movimento de queda. Tá? Se o cara trabalhou esse primeiro candle aqui para operar a venda na perda mínima, percebe que a máxima foi superada, né? Seria 3,16%. Mas não teria sofrido stop, por 20% da média da volatilidade não teria sofrido stop de qualquer forma. Tá, daí o papel buscou realmente esse patamar de suporte, e o rompimento desse patamar no pregão de amanhã abre espaço para uma movimentação de queda. Ok, então vimos a Vale, vimos a Petrobras. Ambev subiu, então aquele trade que a gente viu pelo acionamento desse gap de fuga aqui quase sofreu stop, mas está indo embora. Entrou volume e provavelmente vai continuar esse movimento de alta. O candle de hoje é o rompimento de uma pequena ilha, é o rompimento de um micro pivô de alta. Então poderia ser por si só também um novo sinal de compra, só que é um pouco mais questionável, porque a gente está próximo do topo anterior, e a gente está num cenário onde o mercado, de maneira generalizada, está sinalizando um movimento corretivo. Então não é o melhor alinhamento, mas a Ambev está forte. Hoje, inclusive, gerou um bom rompimento de primeiro movimento. Tá? Foi bem comportado ao longo de todo o dia, não deu stop. Siderurgia, depois vamos para bancos. Gerdau abriu aqui num Monster Gap também e acabou fechando numa estrela cadente. Parece ter marcado um topo, teve mais volume, perda mínima, mais espaço para o movimento corretivo, só que a gente tem suportes significativos próximos. Tá? Quem trabalhou o Monster Gap operou na perda dessa mínima aqui e se deu bem no trade, apesar do papel ter subido antes. Goal realmente está segurando aquele topinho anterior e é um papel que me parece mais interessante para operações na ponta vendedora se o cara quiser se arriscar, mas o melhor é não se arriscar. Tá? Focar na compra esses papéis, uma vez que a correção tenha ficado para trás. Se houver o rompimento dessa zona aqui, muito mais claro que na Gerdau, tá? Provavelmente vai ter uma bela operação na ponta compradora daí. CSNA está indo para baixo, então por enquanto não dá para dizer que esse doji túmulo foi frustrado, não. O papel tem já um movimento corretivo, tá? Deve prosseguir então em queda. E a Usim 5 também abre no gap de faz um gap de fuga hoje, se perder a mínima provavelmente corrige até esse ponto, mas é um papel que eu fico com um pouco mais de pé atrás para operar. Setor bancário, Bradesco se afasta dessas máximas aqui, então 28 e 15 ele fica uma resistência importante e tem chance de fechar esse gap e buscar a média móvel de 20 períodos desse fundo anterior. Itaú, mesma coisa, se enquadra também agora esse papel também se enquadra no cenário de gap de fuga, mas eu não operaria, não está com uma cara tão boa, tem suporte forte aqui por volta dos 29,80. E Banco do Brasil, se for para se arriscar num papel, acho que seria Banco do Brasil, porque mais ou menos o Banco do Brasil faz uma estranha ilha de reversão. Tem gap, fecha abaixo da média móvel de 9, tem distância para a média móvel de 20 períodos de 200. Então é bem possível que a gente tenha esse movimento de queda. A gente ficou atento ao papel hoje, mas ele ainda tem que trabalhar melhor, ainda tinha que trabalhar melhor esse suporte. Hoje ele testou, então ele trabalha melhor, e agora, daqui para frente, o rompimento dessa zona aqui ficaria bem mais claro do que tentar trabalhar um trade de primeiro movimento no pregão de hoje. Tá? A gente olhou, mas a gente optou por não fazer a operação e a decisão foi acertada. Bom, outros papéis que vale a pena mencionar. Tem pouca coisa gerando trade hoje, tá? Mas tem um papel que está bem interessante. Vamos olhar alguns aqui. Brasil Foods, nós vimos ontem Brasil Foods atingindo o alvo que eu esperava, que era a faixa dos 55,80, e hoje inverteu com violência, faz uma barra de ignição, com o volume crescente, a perda da mínima pode ser vista como um ponto de entrada, com o alvo por volta dos R$50. Tá? Ficou interessante então o Brasil Foods. Braskem. Bom, eu errei completamente o Braskem. Eu estava vendo Braskem com um gráfico interessante, é verdade que o papel estava deixando essas sombras superiores, mas o volume estava crescente. Eu achei que isso seria
capaz de levar o papel a buscar os 29,30, os 29 e tanto aqui. Tá? Errei, o papel hoje deu uma paulada para baixo, gerou stop para operações compradas aqui. Tá? E com essa queda de 11,73%, forma uma barra elefante baixista que não está muito distante da média móvel de 21 períodos. Ela está quebrando a média móvel de 20 períodos para baixo e pode gerar, inclusive, então, um trade. Tá? A gente acompanhou esse movimento ao longo do dia. Tá? A gente poderia buscar operações de retorno à média aqui no intraday por volta dos 26, talvez em cima da média móvel de 21 períodos. Só que o papel ignorou todos esses sinais. Uma vez que ele ignora todos esses pontos para fazer um retorno à média, é porque provavelmente vai seguir em queda. Tá? E nos próximos pregões deve seguir em queda, só que eu me fico um pouco desconfortável, porque a gente está bem próximo desse patamar de suporte de 24, depois 22,70. Pode chegar lá, mas acho que está meio... tem muito obstáculo à frente. A gente ficou acompanhando esse papel no intraday, né? Ficamos acompanhando, e aqui nós tivemos um sinal de entrada, que a gente tentou, né, capitalizar em cima, e a gente sofreu stop. Acontece. E está com cara de seguir em queda. Então o Braskem realmente chamou bastante atenção. Mas é um trade que eu considero o risco-benefício complicado. Tá? Milho. Milho chegou a operar em forte alta hoje, mas não conseguiu romper essa resistência. E existe a chance então de voltar para dentro e criar aqui uma congestão, que era o que eu tinha mencionado no último farol. Tá? Então sigo torcendo por esse cenário. Por enquanto eu fico de fora. Mas quem reentrou aqui já alcançou a RP e está agora só protegendo o lucro. Tá? Pelo modelo, pelo menos, que a gente passa pro milho. Copel, nós vimos o Copel rompendo 2 pregões atrás, rompendo uma zona interessante, né? Mas rompendo sem volume, então a gente não quis fazer a operação, e o papel está mostrando um rompimento falso hoje. E é bem possível que o Copel dê uma pauladinha para baixo. Repara onde a gente está no semanal. CETIP. CETIP toca hoje a média móvel de 20 períodos nesse processo corretivo, mas eu ainda vejo espaço para o papel testar melhor essa zona antes de dar um novo impulso para cima. Então ainda não está no ponto. Cirela. Nós tivemos ontem, eu até mencionei a Cirela ontem, né? Possível continuidade do movimento de queda, ou o teste dessa zona aqui, repique, talvez um rompimento de linha d'água para cima. Mas no intraday o que a gente teve foi rompimento de um primeiro movimento, que gerou um trade bacana, e está com cara de continuar esse movimento de queda. Tá? Mas eu não vejo uma operação de swing trade, eu só queria comentar o rompimento de primeiro movimento do intraday. Fleury. Bom, Fleury fez um forte movimento de alta depois do rompimento desse pivô. E olha onde é que o papel está batendo agora. Uma faixa importante de resistência. Tá? E depois nós temos a faixa lá perto de 28 como resistência principal. Apesar de a gente estar numa faixa de resistência, o papel bateu nessa faixa de resistência, recuou um pouco e agora está indicando o rompimento dessa faixa de resistência. Tá? Com volume crescente. Então é capaz do papel ir embora, isso aqui é um maço de bandeira. As últimas vezes que a gente falou de Fleury foi aqui, uma operação de venda que tinha como alvo 2,86% de queda. A gente alcançou isso. Depois a gente falou, aqui uma nota B, foi uma nota B, boa nota, e depois aqui um topo reflexo na perda mínima, uma nota C+, já não era tudo isso. E aqui a gente não alcançou, acho que o alvo. Era 2,8 de novo. O papel chegou em 1,69 e depois teria estopado. E agora está sinalizando alta. É o tipo de cenário onde eu prefiro operar pela superação da máxima. Tá? Tem boas chances tanto de Fleury continuar esse movimento de alta, mas não é um baita trade porque a gente tem um bom nível de distância para a média móvel de 21 períodos. Mas o papel tem condições de prosseguir o movimento de alta. Tá? Hipermarcas. Como eu venho mencionando, na surdina o papel vai indo embora, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Do ponto de vista de swing trade, não está gerando nada com o candle de hoje, mas eu olharia no intraday, a gente tem aqui um triângulo ascendente, uma congestão. Se a gente tiver um rompimento para cima, pode dar um bom day trade no pregão de amanhã, quinta-feira. PDGR, esse papel que eu queria mencionar. PDGR deu grandes alegrias para nós desde o final de janeiro. Tá? A partir aqui de fevereiro,
eu mencionei que o papel provavelmente, que ficava arriscado buscar novas operações, e provavelmente o papel passaria por um processo de acomodação, né, uma congestão, para depois talvez romper aqui a faixa dos 8 e prosseguir no movimento de alta. Ele não fez isso. Ele começou uma correção mais forte e agora está pivoteando para baixo, virando a média móvel de 21 períodos, ao mesmo tempo que a gente tem um ombro, cabeça, ombro, com diminuição do volume. Então eu vejo nesse candle aqui uma venda importante, só tem que ter cuidado aí com a questão do aluguel, ver se tem aluguel direitinho, ver o custo, tudo mais, mas eu acho que são boas as chances a gente ver PDGR devolvendo de forma intensa esses ganhos de fevereiro. Tá? A tendência virou para queda. Marco Polo, mencionei que o Marco Polo estava sendo uma resistência, mas eu estava com uma sensação de que o Marco Polo ia acabar rompendo. Então mencionei para a gente acompanhar no intraday essa congestão. Estava certo em relação ao rompimento, errado na direção, rompeu para baixo. Tá? Não vi trade muito claro no intraday para baixo e nem acho que tem trade aqui. O importante é que Marco Polo agora deixa bem definido para nós uma zona de resistência. E no futuro, se romper aqui a faixa dos 2,66, pode gerar uma boa operação na ponta compradora para a gente. Sula 11 também marca uma boa zona de resistência. Lembra que a gente estava pedindo ontem para o papel marcar um novo topo para ter uma zona com 2 testes, e daqui para frente o rompimento dessa zona nos colocaria num cenário, numa região muito boa para operações compradas, nenhum obstáculo. Então a gente tem isso. Hoje no intraday, o que deu para buscar foi um trade de retorno à média aqui. Tá? Só um day trade, acabou. E agora a gente fica de fora, não tem operação de swing trade aqui, a gente aguarda o rompimento desta zona. Feito, pessoal. Então, esses foram os papéis que mais chamaram a atenção no pregão de hoje. Eu fico por aqui. Até amanhã.